Olá pessoal, bem-vindos ao canal Maçonizando. Hoje é 18 de março, é o dia do Demolei, né? E eu parabenizo a todos os nossos sobrinhos, a todos que trabalham incansavelmente pela causa da Ordem Demolei, que, na minha opinião, é o maior projeto social que a maçonaria tem, é o maior projeto de mudança da sociedade que a maçonaria tem. Então, a gente só pode elogiar e parabenizar todos os maçons abnegados e todos os nossos sobrinhos pelo trabalho que tem realizado na sociedade, tornando a Ordem Demolei brasileira, inclusive, a maior Ordem Demolei do mundo e tornando a Ordem Demolei o maior movimento juvenil do planeta, superando em número de membros até mesmo o movimento escoteiro. Então, parabéns a todos. Bom, hoje nós vamos falar, né, então, sobre aquela figura cujo o exemplo os Demoleis querem emular, né? Então vamos falar sobre isso, né? Sobre o grande herói e mártir, né? Que é Jacques Demolay, né? Ou Thiago Molé, dependendo da tradução, né? Jacques é Thiago, né? Numa associação livre, né? Thiago Molé ou Jacques de Molay, né? Molé era a cidade de onde ele era oriundo, né? Por isso que falavam que ele era de Molay, né? Ele era oriundo de Molé, né? Então hoje, nós vamos falar sobre a trágica história e a bela canção de Jacques de Molay, né? Então vamos lá. Jacques de Molay, né, ele nasceu, a gente não tem certo uma data, mas dá para se dizer que ele nasceu ali por volta do ano de 1243 depois de Cristo, né, numa ilha na região da Borgonha chamada Molay. Ele entrou na Ordem dos Templários muito novo, ele entrou com 22 anos na Ordem dos Templários em 1265. E rapidamente ele se destacou pela sua liderança, mostrou rapidamente dentro da Ordem dos Templários que ele tinha iniciativa, liderança, e foi crescendo muito rápido na Ordem. E no ano de 1298, o Jacques de Molay foi eleito, então, o grão-mestre da Ordem do Templo, né? A Ordem dos Templários, que havia sido fundada pela Igreja Católica no ano de 1118, liderado por um grupo de cavaleiros liderados por Hugo de Payan, né? Então, ali nasce a Ordem dos Templários no ano de 1118. E 1298, ou seja, um bom tempo depois, né, Jacques de Molay é eleito grão-mestre da Ordem do Templo, mas ele tragicamente seria o último grão-mestre da Ordem do Templo, né? Então, a Ordem ela nasceu com o objetivo de garantir a segurança dos peregrinos que faziam o caminho da Cidade Santa, né? E praticamente ali ela nasce junto com as cruzadas, e os templários, né? Os templários, eles eram o grande braço da igreja nas cruzadas, né? Foram, por muito tempo, o grande braço da igreja nas cruzadas. No entanto, né? O Jacques de Molay, que entrou no lugar de um cavaleiro chamado Guilherme de Bourdieu, né? Ele entra no lugar dele como grão-mestre dos Templários e acontece que nos anos seguintes houve muita tensão, porque os Templários eles se desenvolveram muito rápido e eles se tornaram quase que um sistema de banco, né? Porque eles se tornaram muito ricos e muita gente devia para os Templários, inclusive o rei da França, né? O rei de França. Então muita gente devia para os Templários, né? Então o processo templário ele surge num contexto em que o rei realmente está devendo, né? O Papa Clemente V deve um favor para o nosso querido Filipe IV, o Filipe o Belo, né? Que era o rei da França. Ele deve um favor para o Filipe o Belo. Aliás, a gente fala o Belo aqui no Brasil. Internacionalmente ele é conhecido como Filipe de Fer. De Fer, numa tradução mais livre, seria o justo, né? Não o Belo. Né? Mas tudo bem, eu até nem sei por que chamam de o Belo. Né? Seria Filipe de Fer, seria mais ou menos o justo. Né? Mas tudo bem, não vem o caso se ele era justo ou belo, porque no caso ele não fez nada justo e nem nada belo. Então, com perdão do trocadilho. Então, acontece que numa sexta-feira 13, aliás, a origem da sexta-feira 13, do mito da sexta-feira 13, acontece por causa disso. No dia 13 de outubro de 1307, né, os templários foram capturados por ordem do rei Filipe o Belo, com a anuência do Papa Clemente V, né, eles foram capturados e presos, né, e submetidos a um interrogatório muito longo e muito torturador, né, por longos 7 anos. E nesses 7 anos, em que o cara tá lá sendo esticado, assim, com os ossos arrebentados,
braço desprendendo do corpo, tendo seus membros deslocados. O cara pergunta: tu adora um ser maligno? O cara: sim, se for para te parar, eu adoro o que tu quiser, né? Então, houve tortura, né? O Jacques de Molay já era um idoso, né, quando ele foi preso. É importante a gente frisar isso também, né? Imagina, ele nasceu em 1234, ele foi preso em 1307, então ele já era um idoso, né? Então, o que acontece? O Jacques de Molay, ele foi submetido por longos 7 anos a um longo e cruel processo de tortura e interrogatório. Os templários eram acusados de heresia, blasfêmia, de cuspir na cruz de Cristo, de adorar um ser chamado Baphomet, né? Enfim, eles tinham, que não é aquele mesmo Baphomet do Eliphas Levi lá, que está na capa do Dogma Ritual da Magia. Engana-se quem pensa que aquilo era um símbolo templário, tá? O Baphomet, segundo o processo templário, era um gato preto, né? Não era um bode, né? Não era um bode andrógeno, né? Mas enfim, né? Outras versões, outros torturados chegaram a dizer que era um ser de 3 cabeças, né? Enfim, aí tem muita história para rolar. Mas hoje eu quero falar só sobre o Jacques de Molay, né? Só sobre o Jacques de Molay. Então, o Jacques de Molay, ele foi torturado e nunca confessou. E aí, no dia 18 de março de 1314, foi marcada a execução do Jacques de Molay, né? E o Guilherme de Nogaret era o promotor, né, que estava conduzindo o processo templário, o Papa Clemente V estava junto, e também o rei Felipe Belo, né? Então, o Jacques de Molay foi aberto a palavra para ele dizer suas últimas palavras, e nesse elemento ele usou algumas palavras que estão em graus maçônicos, que eu não vou poder dizer quais são, mas ele usou algumas palavras, e nessas palavras ele conclamou que esses 3 cidadãos, né, o Nogaret, o Filipe Belo e o Papa Clemente V, dentro de um ano comparecessem para prestar conta dos seus atos em um tribunal perante Deus, né? Ele e amaldiçoa até a 13ª geração do rei Filipe, né? Então, o que acontece? O Jacques de Molay, ele é queimado vivo, ele morre, né? Mas ele é torturado, ele é queimado, mas ele não entrega os seus amigos, ele não faz confissões, ele mostra um exemplo de lealdade, de heroísmo, né? Nesse sentido, que a Ordem de Molay empresta muito dele, né? O Frank Marshall, quando cria esse ritual da Ordem de Molay, junto com o Lenz ali, que eles adotam o de Molay como herói e mártir que dá nome à ordem, né? Eles têm essa visão de que ele realmente foi um exemplo de lealdade, de abnegação, de firmeza, de fidelidade, né, que é coisas que a gente tenta desenvolver nos meninos na Ordem de Molay, né. Então, com a morte do Jacques de Molay, a Ordem dos Templários já estava dissolvida, tá? Ela devia ser dissolvida um ano antes por ordem papal, porque o Papa cria a Ordem Templária em 1118 e um Papa, em 1312, dissolve a Ordem do Templo. Então, a Ordem do Templo deixa de existir em 1312. Em 1314 morre o de Molay, né, que é o último dos grão-mestres dos Templários. Mas a Ordem do Templo já não existia mais, né? Ela já havia sido dissolvida por um decreto feito pela mesma instituição que a criou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os templários, a partir daí, deixam de existir. Aí, vocês viram que eu fiz um vídeo sobre a estrita observância templária, porque o legado dos templários, ele influenciou muito ordens, estruturas iniciáticas, graus maçônicos, né? Então, esse legado influencia demais. Mas talvez a maior influência que eu posso citar hoje é a Ordem de Molay, né? Que é uma ordem, uma instituição para jovens de 12 a 21 anos incompletos, que tem como 3 baluartes a liberdade civil, a liberdade religiosa, a liberdade intelectual, e tem 7 virtudes cardeais, que são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a pureza, a fidelidade e o patriotismo. Então, tu pega essas 7 virtudes, né? Vou repetir. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, pureza, fidelidade e patriotismo, e junta elas, né, aos 3 grandes baluartes da Ordem de Molay, que é a liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual. O de Molay, por exemplo, a Ordem de Molay, por exemplo, acha que religião não tem que se misturar com a educação, né? Que cada um tem que... Tudo é importante, mas cada um tem que estar no seu quadrado. Então, religião, liberdade religiosa, liberdade civil, né?
que é a bandeira do nosso país, e a liberdade intelectual, que são os livros escolares, né? Que são os livros escolares, ou seja, a liberdade de aprender e todo mundo ter acesso à educação. E é por isso que a Ordem Demolay trabalha incansavelmente pela educação pública, né? Justamente por isso, porque se molda a sociedade através da educação. Gostaram do vídeo? Então, pessoal que é chevalier, aproveitem bem o dia de hoje, chamem os nossos sobrinhos Demolay para um jantar, para um café, para um almoço, compartilhem a refeição e vamos fazer que esse dia, 18 de março, seja sempre lembrado e a história de Jacques Demolay ecoa até os dias de hoje. Ela ecoa até os dias de hoje e esse exemplo é o que nós devemos seguir. Fidelidade e patriotismo e lealdade, enfim, honrar, ser um cavaleiro. É a arte de ser um cavaleiro. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Voltamos em breve com mais vídeo aqui no canal Maçonizando. Só antes de encerrar, eu vou colocar aqui só os nossos patrocinadores na tela, né? Que é sempre muito importante. Destacar que a gente tem o patrocínio da Atacado Games, né? King Parts, Golden Addiction, Infinito Digital, Marketing Estratégico e Turbo Chile. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de deixar seu recado, de deixar seu comentário. Muito obrigado a todos, voltamos em breve. Até lá!